Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do nosso GaloCast no ar. Hoje, com a presença que a gente agradece, né, desde o começo aqui do nosso bate-papo, a Major Márcia, que é subcomandante do Batalhão Maria da Penha. Bem-vinda, Major. Muito obrigada. Obrigada por estar É uma conosco. satisfação imensa estar aqui hoje representando a Polícia Militar através do Batalhão Maria da Penha. Para a gente falar de um assunto tão importante e que, infelizmente, a violência contra a mulher, você me corrija se eu estiver errada, Major, ela aumenta a cada dia ou hoje ela está mais escancarada por conta das redes sociais? A gente fica sabendo mais. Bom, a violência ela é um fenômeno social, né? Aham. Muito antigo. Antes de Cristo já existe a violência. Então, não é que ela tenha aumentado, as denúncias têm aumentado, porque as mulheres têm se encorajado, elas têm percebido que o Estado está do lado dela, que a segurança, as forças de segurança pública estão do lado dela, acolhendo, fornecendo segurança. Então, isso é importante. Por isso, a gente estar aqui hoje com vocês é um dos focos do Batalhão Maria da Penha, que é a campanha de conscientização. Então, o Batalhão Maria da Penha, hoje, quais são os nossos focos principais? Acompanhar e fiscalizar medidas protetivas de urgência, de forma remota e presencial. Bem como essas campanhas educativas. Estar aqui falando num podcast, realizando uma live, uma palestra, isso é uma campanha educativa de conscientização, de orientação. Instruir a pessoa, né? Isso faz parte do nosso foco do batalhão. Então, diariamente, a gente tem, sim, realizado palestras. Nesse mês de agosto, a demanda é maior, né, pelo mês ser um mês emblemático, é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, é um mês em que a gente trabalha mais essa questão de conscientização e orientação. A gente trabalha todos os dias, mas o mês de março, mês da mulher, e o de agosto são maior frequência Sim. que acontece O mês de março por conta do Dia da Mulher e o mês de agosto por conta do Lilás. Lilás. Do Lilás, né? Que é o agosto Lilás, que é o mês de prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Sim. Né, Major? Major, o Batalhão Maria da Penha aqui de Goiânia existe desde 2020. Ele foi o primeiro do Brasil? Sim, é uma satisfação, falar sobre isso. O Batalhão Maria da Penha, aqui em Goiânia, ele é o primeiro batalhão de polícia militar especializado, voltado, né, ao enfrentamento da violência doméstica criado no Brasil. Então, agora, o governador, agora no meio do ano de 2025, ele criou mais 3 batalhões Maria da Penha. Então, nós temos hoje o Batalhão Maria da Penha aqui em Goiânia, o Batalhão Maria da Penha na cidade de Rio Verde, o Batalhão Maria da Penha na cidade de Goiás e um na cidade de Águas Lindas. Hoje, os batalhões Maria da Penha atuam nos 246 municípios do estado de Goiás. Então, isso é importante porque mostra o comprometimento, né, dos nossos governos do estado em equipar, em especializar as forças de segurança, criando esses batalhões, fornecendo maior acolhimento e cuidado às nossas mulheres. A gente fala sempre, a gente associa, na verdade, sempre a violência contra a mulher quando existe agressão física, né, Major? Só que vai muito além. A minha agressão, ela pode ser verbal, ela pode ser patrimonial, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças no tipo de violência? Sim, muitos conhecem a violência física, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela cita 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, que é a mais conhecida. A violência física consiste em socos, tapas, pontapés, empurrões, né? Tem também a violência sexual, que é aquela em que o homem, o agressor, ele obriga a mulher a manter realizar um ato sexual com ele, ou na frente de outras pessoas, ver vídeos pornográficos, fazer coisas que ela não é do agrado dela. Que muitas vezes ela pensa que faz parte do relacionamento. Muitas acham, né? Não é? Já casadas, que isso não faz parte. Muitas mulheres engravidam sem querer, obrigadas pelo marido. É uma violência sexual. Tem também a violência moral, que é aquela que atinge a honra da mulher. Tem a violência patrimonial, como você bem disse. A patrimonial é aquela em que ele rasga a roupa do corpo dela, ele quebra o celular dela, quebra o notebook, o computador, um instrumento de trabalho, às vezes ela é uma maquiadora, quebra aquela caixa de maquiagem dela que é cara, ela custou comprar, né? Algo que atrapalha, que destrói o meio de sobrevivência dela, que atinge o patrimônio dela, né? Então, falamos de violência física, moral, sexual, patrimonial, e tem também a violência psicológica, que é a mais sutil, a mais difícil de ser identificada, que é aquela em que ele ridiculariza, ele humilha, ele entra no psicológico dela de uma forma
que adoece a mulher, né? A autoestima dela fica baixa. Então, ela é uma das mais sutis das É violências. aquele relacionamento abusivo, Sim, né, que volto a dizer, muitas mulheres: "Ah, não, é porque ele é muito ciumento, é porque ele me ama muito". E não é por é aí. psicológica, porque muitas vezes ela fala: "Não, ele tem cuidado comigo, né? Ah, Exatamente. É porque ele é louco por ele tem mim. ciúme, ele está cuidando de mim", né? Mas não é assim. Então a gente tem que ter cuidado, prestar atenção com quem a gente se relaciona, né? Quem tem pai, os pais que têm filhos homens, orientar desde a infância, né? A não agredir as coleguinhas da escola, porque começa ali, ó. Então a criação é muito importante, a gente orienta os pais que têm filhos homens, que orientem, que falem, né? Que evitem agressões dentro do lar, porque uma criança que cresce num lar violento, ela aprende, ela quer multiplicar aquilo ali na escola, Sim, com a sim. namorada. Então, assim, o homem ele apresenta sinais. A agressão, a violência contra a mulher, ela não começa com socos e pontapés, né? Ela começa na psicológica, na moral, de forma ali verbal, falando, entrando na mente, manipulando, né? Um homem narcisista. E é importante salientar que a violência contra a mulher, o agressor nem sempre, na maioria das vezes, é o homem, mas nós temos casos de agressoras mulheres. Uma filha que agride a mãe, uma neta que agride a avó. Nós atendemos mulheres transexuais, travestis, lésbicas, todas são abarcadas pela Lei Maria da Penha também. Mas eu posso fazer a minha denúncia no batalhão Maria da Penha, caso Não, é assim, o primeiro momento, sofreu a primeira agressão, né, vai registrar uma ocorrência primária, o primeiro momento em que você quer contar o fato, vai ligar 190, uma viatura diária que estiver mais próxima ao local que você mora, ela vai deslocar até sua casa, ela vai ali, vai ouvir você, vai entender os fatos, vai iniciar uma ocorrência e de acordo com o que escutar ali, vai te levar, caso você queira, porque tem mulher que fala: "Não, eu tenho meios próprios, eu tenho meu carro, eu vou no meu carro". Mas temos: "Não, eu vou de viatura, eu não tenho condições", vai com a gente leva na DAEM, que é a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Aí lá vai fazer o primeiro registro. Esse registro, ela vai contar tudo para a delegada, a doutora reduz tudo a termo e encaminha ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele vai deferir ou não a medida. E na maioria dos casos, na grande maioria, ele defere. O Batalhão Maria da Penha começa a atuar nesse momento, quando o juiz defere a medida protetiva de urgência e essa medida chega para nós do batalhão via e-mail. Goiânia tem 4 varas especializadas em defesa da mulher e essas varas encaminham essas medidas protetivas definidas para nós. A partir daí que a gente acompanha as mulheres que possuem medida ativa. e ser deferido ou não é o grau de violência que essa mulher sofreu? Não, o juiz analisa todo o fato, 99,9% dos fatos são deferidos. Ele analisa toda a situação ali, lê tudo que ela relatou, porque ela preenche o formulário, ela conta tudo, ela conta se o agressor ele possui arma de fogo, se ele é um colecionador, tudo que ela precisa falar, se ela precisa de um apoio jurídico, ela tem que contar ali, que o Estado fornece a Defensoria Pública, se ela precisa de um apoio psicológico, ela vai ser encaminhada dali também, tudo ela tem que contar, porque ela precisa de apoio. Então, ali naquele formulário tem toda essa situação para ela ser encaminhada para o local em que ela precisa ser acolhida, atendida. Ela receber esse suporte, Sim, né? De todos os tipos, Major, de violência que você citou aqui, né? Física, patrimonial, sexual, são 5, né? Que você na colocou. lei são 5, falam-se na violência digital. Ela ainda não está na lei Maria da Penha, mas muito provável que em breve ela seja inserida. Se é aquela em que o rapaz, o agressor, né, ele divulga vídeos íntimos da companheira. Nossa, mas isso já deveria ser Sim, ainda não inserido. está na lei, mas muito em breve a gente acredita que vai ser inserido, sim. Infelizmente, hoje é muito grande, né? Os casos desse tipo de agressão, porque é uma E agressão. as redes sociais estão muito em voga, né, então precisa sim. Então a gente acredita que muito em breve seja inserido De na todos lei. esses tipos de violência, qual que é a mais comum? É porque começa com a verbal, né, Major? É isso? Eles iniciam com a psicológica, a gente fala a verbal, né, e aí começa com verbalização mesmo, mas a psicológica, a moral, as mais sutis, porque ele já não começa agredindo, ele vai assustar, espantar a mulher, né. A Lei Maria da Penha, a lei surgiu devido à senhora Maria da Penha, cearense, né, ela fazia mestrado com o namorado dela, os 2 no início muito legal, aquele romance, ela fala que no início ela apresentava sinais. Então, estudantes de mestrado, pessoas, assim, cultas, né, estudavam juntos e eles namoraram por um tempo, ficaram noivos e casaram. Depois do casamento,
é que ele começou As a agressões mostrar as agressões físicas, né. Acredito que no início tinha a moral, a psicológica, talvez ela não percebeu, né, então, a física mesmo, quando ele chegou a bater, a tentar matar, fez todas as formas brutais com ela, já foi depois de casado. porque concorda, o major, o homem, ele é violento, ele vai demonstrar no namoro, ele não vai demonstrar só depois do Não, casamento. não, com as Talvez essa pessoa, esposas. não quisesse, né, perceber ou fingia que não estava percebendo, porque, você tem um relacionamento ótimo namorando, depois do casamento que começa, Não, não, né. ele inicia os sinais, tem a psicológica, a moral, né, uma fala mais Exatamente. agressiva, aí depois ele vem e pede desculpa, porque existe o ciclo da violência, né, tem aquele momento em que ele trata ela super bem, depois ele inicia um momento de tensão, começam as agressões e depois disso ele inicia a fase que a gente fala de lua de mel, porque ele pede perdão, ele oferece flores, ele leva presente, né, Isso nunca mais vai isso nunca mais vai acontecer, porque acontecer. eu estava nervoso, Isso. estourei ali no Isso momento. mesmo. Então tem toda a situação e vai tudo se repetindo, né, vai o ciclo vai e romper esse ciclo não é fácil, né, tem que ter uma rede de apoio, porque o agressor, a mulher precisa perceber o seguinte, um dos sinais, afastamento, isolamento. Ele isola ela da família dela, porque a família é uma rede de apoio. Ele isola: "Não, não vamos ficar aqui em casa, não vai com sua mãe não, da sua irmã não", afasta das amigas, porque a partir desse momento que ele isola ela, quem que ela vai pedir apoio? Para ele, né. Então, ao mesmo tempo que ele bate e sopra, e ela pensa: "Não, é ele, eu preciso é dele, eu tenho que ficar aqui com ele", e aí aquele ciclo se inicia e romper esse ciclo não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente pede e orienta que as mulheres se encorajem, que denunciem, porque o silêncio, ele é a arma do agressor, né, a partir do momento que ela se cala, com que as autoridades, nós vamos tomar conhecimento e poder ajudá-la. E o governo do estado, ele tem inúmeros programas sociais, né, inúmeras políticas públicas positivas que possam, contribuir com essa mulher para ela romper esse ciclo. Tem várias verbas, né, tem aluguel social, tem várias situações, no governo tem um programa do governo que consegue um emprego para ela se especializar, né, ela um primeiro emprego, mas ela quer ser uma confeiteira, né, se especializar e consegue um crédito para ela iniciar como microempreendedora. Então, tudo isso existe, o governo do estado é extremamente preocupado e existem inúmeras políticas públicas fornecidas pelo governo através da Superintendência da Olha que Mulher. interessante, porque eu Sim, imagino que muitas mulheres acabam aceitando esse relacionamento abusivo, acabam aceitando a agressão, qualquer que seja, física, verbal, sexual, patrimonial, por conta de: "Ah, eu não tenho para onde ir", né. Eu não tenho condições uma financeiras, por dependência exemplo, financeira. eu não tenho condições de pagar o aluguel, de tirar os meus filhos de casa. Então ela acaba ficando, ela acaba aceitando. Aí vem a ameaça do agressor, porque a gente sabe o quanto eles ameaçam, né. "Ah, você não vai arrumar outra pessoa", né, aquela Isso. coisa de mexer com o psicológico mesmo da mulher. É importante a gente mostrar, né, divulgar esses programas sociais do SUER, que existem, são inúmeros, e as mulheres podem contar com as forças de segurança pública no estado de Goiás. Nosso estado, como todos bem sabem, é o melhor do Brasil, é a melhor segurança pública do Brasil. Nós temos sido demandados muito pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, para levar as nossas boas práticas aqui do estado para outros estados do Brasil. A minha comandante está sempre viajando aí por demanda da Senasp, de Brasília, chamando a gente para dar aula em Vitória, Espírito Santo, lá no Mato Grosso, no Nordeste, para levar, porque o pessoal quer saber por que que Goiás dá certo? Como que vocês fazem? Como que criou o batalhão? Sim. Qual o serviço de vocês? Então, assim, aqui em Goiás é o primeiro estado do Brasil também que existe um sistema Maria da Penha. Nós temos um sistema criado pela Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás, onde a gente tem o cadastro da assistida, da mulher, o cadastro do agressor, todos os dados e todas as ocorrências relacionadas à vida dela, do início, desde a primeira agressão até o momento atual. Então, é um sistema pioneiro, é um sistema de extrema importância. Assim, não são todos os policiais que têm acesso a ele, são somente policiais que trabalham nos batalhões Maria da Penha, que possuem a função em ficha de que trabalha no batalhão, porque ali tem informações sigilosas, informações sensíveis e que não podem ser repassadas, não podem ser divulgadas. Muitas mulheres acabam fazendo a denúncia, Major, e retirando essa denúncia. É por conta, na grande maioria, por conta da ameaça que ela sofre do agressor?
A questão da dependência psicológica é bastante complicado, né? A gente não pode julgar, todas as vezes que ela chamar, a gente vai atender, mas tem essa situação de elas pedirem, sim, a revogação da medida, né? Tem umas que pedem, às vezes, assim, foi na delegacia, chamou a gente hoje, levamos para a delegacia, o juiz defere a medida à noite, no dia seguinte tem umas que já pedem a revogação, falam que arrependeu, que ele vai melhorar, né? E que retornam o convívio, às vezes, com ele. Na tua opinião, você acha que existe um ex-agressor ou aquele homem que agride, ele sempre vai agredir uma, 2, 10, 20 mulheres? Ó, aqui no estado de Goiás, através da Superintendência da Mulher, a gente tem grupos reflexivos, onde o juiz determina, as meninas lá da Superintendência da Mulher convocam ele para ser ouvido lá. Então, ele participa ali tipo tipo uma reunião, uma conversa com psicólogas e advogadas, onde elas querem entender dele o porquê que ele fez aquilo. Isso é muito importante. É um grupo multiprofissional que conversa, que orienta ele. A gente tem visto que esses que participam dos grupos reflexivos não têm voltado a reincidir. É mínima a reincidência. Então, é importante esse contato com ele, nosso, né, das forças de segurança, das pertences da mulher, os grupos reflexivos. Então, assim, existem os grupos, nós chamamos eles lá, conversamos com ele, e assim, a reincidência tem sido mínima. É importante se conversar. Eu acredito que tem sim, uma melhora, tem uma melhoria muito grande. Muitos acabam fazendo com que a vítima se torne culpada, né, Major? Ah, mas também eu bati nela porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Ah, mas você também viu a roupa que ela saiu de casa? Ah, ela merecia apanhar. Então existe muito isso, né? Existe. Da vítima. Sim, o agressor, ele entra na mente, né, através da violência psicológica da mulher, de forma que ele faz de uma forma que ela acredita que ela é a culpada, né, ela mesma faz muitas mulheres que conversam com a gente, elas falam: "Não, mas eu não podia ter estragado meu casamento. Não, mas eu não podia ter falado aquilo com ele. Ele estava nervoso, ele estava bêbado, ele estava drogado". Não, mas nada justifica, muitas falam isso mesmo, porque ele tenta colocar na cabeça dela que a culpada é ela, e muitas se sentem culpadas, infelizmente. Por isso que precisa desses debates, dessas campanhas educativas, é muito importante levar informação, porque a partir do momento em que a mulher toma conhecimento do que é a violência doméstica, quais as modalidades, como procurar ajuda, aí sim a gente vai conseguir enfrentar melhor essa violência. Então precisa sim. A gente fica muito feliz quando vocês chamam a gente para essa conversa, para orientar. A gente vai em escolas, empresas de engenharia, que tem muito homem, braçais, né? A gente vê que eles arregalam o olho quando vê o que a gente está falando ali, porque muitos não sabem, né? Acho que a violência que existe é só física, né? Ah, um aperto aqui, uma fala indevida ali, muitos acham que não é violência. E quando toma aquele conhecimento, já pensa, já repensa, né, 2 vezes em cometer alguma das modalidades de violência. Acho que é importante também, Major, a gente deixar claro para as mulheres que estão nos acompanhando, quando vão relacionar, quando vão se relacionar, procurar saber quem é aquele homem, né? Hoje muitas se relacionam, nem conhecem o direito por conta das redes sociais. Então, assim, puxar o histórico dessa pessoa, puxar o currículo dele para ver se ele, né, se ele já eh, agrediu alguém. É importante saber, né, é importante ter sempre cautela com essa pessoa. Então não pode, assim, já iniciar um relacionamento sem saber nada. É importante ter essa cautela, conversar bastante, né, quando for encontrar em locais mais com maior quantidade de pessoas, que se ela precisar de pedir ajuda, de pedir socorro, tem alguém ali para ajudar, né. A gente precisa que as mulheres tenham essa consciência sim, precisa ter toda a cautela ao se relacionar com alguém. E o não medo da denúncia. Isso, não pode ter medo, porque aqui no estado de Goiás, todas as forças de segurança pública, nós atuamos em conjunto. Por isso que as coisas, por isso que a segurança pública dá certo, Funciona, né? funciona. Então, todos, nós trabalhamos com uma rede de proteção bem grande, então a mulher pode contar conosco. A medida protetiva, ela salva vidas. Então, às vezes tem gente que fala: "Não, não vou pedir, vai piorar, ele vai vir contra mim". Não vai. A medida protetiva, ela salva vidas. A partir do momento em que ela solicita, ela tem total apoio nosso, ela tem total apoio do governo do estado e de todas as forças de segurança pública. Essa medida protetiva é quando o homem não pode se aproximar? Como que é? Como que funciona? Ele tem vários quesitos lá, e o juiz pode determinar
que ele não se aproxime dela por um raio de certa metragem, ele pode determinar, caso ele possua armamento, que suspenda a posse e o porte de arma de fogo. Por isso que tudo isso ela precisa contar na delegacia para chegar ao conhecimento do juiz. Ela tem que contar tudo. Às vezes, guarda dos filhos, o juiz que vai determinar os tópicos da medida protetiva. Então, tem várias situações, esse afastamento do lar, às vezes moram na mesma casa, ela precisa voltar para casa, ter que cuidar dos filhos, o juiz determina que ele afaste do lar, o juiz pode determinar a retirada de bens e pertences, né? Às vezes ela fala, não quero morar não, a casa é dele, vou morar com a minha mãe, mas eu preciso tirar de lá meu computador, tirar minhas coisas, ela cita o que ela precisa, o que é dela, e o juiz determina e ele defere, né? Ele pede que o oficial de justiça entre em contato com a gente do batalhão, que a gente vai prestar o apoio, a segurança nesse momento. Então, a gente vai junto, o oficial de justiça e o batalhão Maria da Penha, vai até essa casa, auxilia no afastamento do lar, na retirada de bens e pertences, tudo a gente está presente. E é um problema que não envolve somente agressor e vítima, é um problema que atinge a família toda, né, A Major? família toda. É bem complexo, né? Então, é filhos, né? Irmãos, pais. Então, assim, é bem complexo, sim. As campanhas de políticas públicas que você citou, as campanhas, as que vocês realizam, né? Em escolas também vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, todo Com criança, com Sim. adolescente? Aí a linguagem que a gente utiliza em cada momento é uma, né, às vezes é crianças, quando nos solicita a gente vai, adolescentes, pedem muito, em escola de adolescente, às vezes tem uma certa violência ali entre os colegas em sala de aula, que muitos acham: "Não, isso acontece só dentro de casa, na escola não é violência não", muita gente acha, né, então os diretores chamam a gente, nós vamos diariamente na escola, de manhã, à tarde, à noite, domingo, em hospitais, né, em todos os locais onde nos chamam, nós vamos. E agora, em dezembro de 2024, nós lançamos um projeto em parceria com a FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, para levar informação à mulher do campo. Por quê? Porque a gente percebe que aqui em Goiânia e nos nossos interiores do estado, nem toda mulher tem conhecimento, quanto mais na zona rural, que tem esse isolamento demográfico, às vezes ela mora lá numa fazenda bem longe, é uma caseira com a fazenda, às vezes é esposa do produtor rural e está sofrendo um cárcere privado, alguma modalidade de violência, e ela precisa pedir ajuda e como, né? Então a gente precisa levar essa informação. Então, em parceria, a Polícia Militar, através do Batalhão Maria da Penha, Batalhão Rural e a FAEG, nós estamos juntos nesse enfrentamento à violência contra as mulheres, levando essa informação, porque a FAEG ela coordena os sindicatos rurais do Estado. Então, a gente precisa dela nesse apoio de intermédio com os sindicatos. Aí os sindicatos têm convocado esse pessoal, chamado os produtores, chamado os funcionários das fazendas, a gente tem realizado esse movimento, essas palestras, é muito importante, tem que levar essa informação, porque a partir do momento que a mulher toma conhecimento, ela vai pedir ajuda e ela precisa saber quais são os canais de pedir ajuda. Sim. Nossos canais de ajuda são de pedir apoio, né, de denunciar, é o 190, 190 da Polícia Militar, e o aplicativo Mulher Segura. Para quem ainda não conhece, baixe o aplicativo, ele é gratuito, ele é georreferenciado, ela pode estar dentro de um ônibus sofrendo agressão, ela pode estar lá na fazenda, onde ela vai ter um acesso, precisa ter um acesso à internet, né? Onde ela estiver, a gente orienta aqui, já baixem o aplicativo Mulher Segura e no aparelho celular, e quando precisar de acionar, já está mais fácil. Deixa ali o cadastro pronto, precisando aciona, é rápido, a viatura que estiver mais próxima vai chegar até o local, porque é uma situação de emergência, né? É muito importante saber, porque ele é um aplicativo rápido, prático, seguro de ser acessado. A medida protetiva, ela abrange também para a família, porque muito agressor, ele ameaça, né? Olha, eu vou fazer isso com o teu filho, vou fazer isso com o teu pai, com a tua mãe. Então, a família da vítima, ela também existe esse trabalho, esse cuidado, essa proteção? E nesse momento em que ela registra a ocorrência, ela precisa informar essa situação. Olha, eu moro com a minha mãe, ou minha mãe eu preciso que esse apoio seja estendido para minha mãe, para o meu pai, o juiz defere sim, para os pais, para a irmã, tem hora que para os filhos todos, até para sobrinho, porque depende da pessoa. Então, ela tem que informar, o juiz tem que ter esse conhecimento, ele não vai adivinhar. Então, assim, tudo o que ela precisa relatar ali nesse momento em que ela está na delegacia da mulher. Relatou tudo, chegou na mão do juiz, ele analisa e ele vai deferir de acordo com o que ela mencionou ali. Ele estende, sim, a medida para quem for preciso.
Acho que o mais importante a gente fez aqui durante o nosso bate-papo, que é alertar as mulheres, né? Como a Major colocou, as campanhas, elas são enfatizadas no mês de março por conta do Dia da Mulher e agora no mês de agosto por conta do Agosto Lilás. Mas qualquer tipo de informação, qualquer dúvida que você tenha, a gente tem um batalhão inteiro, né, Major, para te atender. Em funcionamento em todo o estado de Goiás, com 246 municípios. Para quem quiser mais informações, vamos deixar, Major, os meios que as pessoas podem fazer as denúncias? 190, né, o nosso telefone, o 190 Polícia Militar e o aplicativo Mulher Segura. Baixe no celular, faz o cadastro e acione. A partir do momento em que aciona, inicia um chat direto com o nosso despachante do Copom e ele vai encaminhar a viatura mais próxima. Às vezes, não é a viatura do Batalhão Maria da Penha que está perto, é uma viatura da Rotan, do Giro do Shopping, qualquer uma está habilitada para atender essa ocorrência. Major, o feminicídio, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, explica melhor para a gente. O feminicídio é quando o homem não gosta da simples existência da mulher, é isso? Por conta disso, ele agride, ele mata. Antes falava só em homicídio, né? Aí teve a lei do feminicídio, criou essa modalidade criminosa. É a partir do momento em que o homem, ela é uma violência de gênero, né? É o gênero mulher. Você tem pode ser uma certa aversão, como você disse, ao gênero feminino. Então, é algo que ele comete, de extrema brutalidade, porque é um crime que atinge, é um crime contra os direitos humanos, né? A violação dos direitos humanos. E é brutal. Então, assim, é um crime, é uma violência de gênero. Ele mata uma mulher. Então, por isso a lei foi criada para proteger as mulheres. Aí ela abarca a outras pessoas, como os travestis, transexuais. Quem se intitula como mulher, a lei protege. Então, assim, nasceu mulher, só mulher não. Quem se intitula como mulher, se sente como mulher, a lei protege também. Então, é um crime brutal e ele é um crime em apartado, né? Ele não está dentro do homicídio, ele é um crime que foi criado há pouco tempo e inserido no Código Penal brasileiro. Mulheres, denunciem, Não tenham medo, não se calem, né? Porque o silêncio, ele é a arma do agressor. Então, precisam sim denunciar, precisam encorajar e acreditar, confiar nas forças policiais, no governo do Estado. Que a gente está aí para acolher, para oferecer segurança. Contem com a gente. Major, muito obrigada pela participação, obrigada pelas informações compartilhadas. A gente sabe que muitas mulheres, né, muitas lojistas aqui do shopping nos acompanhando, obtendo mais informações aqui através da sua participação. Obrigada. Obrigada. E você, claro, fique ligadinho, que daqui a alguns dias tem mais um GaloCast do ar, aqui diretamente do Shopping Galo. Tchau, pessoal, até breve.